Nós estudamos uma introdução para o livro do Apocalipse. Vamos começar agora com o capítulo 1 de Apocalipse. Alguém já falou, e acertadamente, que o título Apocalipse de João não é o título melhor, não. O melhor título é Revelação de Jesus Cristo. Mas a gente não está mudando nada da Bíblia. Saibam que títulos da Bíblia não são inspirados, tá bom? Os títulos que são inspirados são os títulos dos Salmos. Então, quando você lê o livro dos Salmos, né, você encontra ali na verdade, um subtítulo, porque o título é em negrito, essa letra mais forte, né? E essas letras, esses títulos não são inspirados, são homens que colocaram ali para fazer um esboço, mas na verdade não são inspirados, exceto os subtítulos de Salmos. Então, Apocalipse de João é um título que deram, mas, por exemplo, em inglês eles mantiveram um título que deveria ser Revelação de Jesus Cristo. Mesmo porque o livro começa assim, Revelação de Jesus Cristo. Quando a gente fala Apocalipse de João, dá a impressão que João, assim como Tiago, Judas, Pedro, Paulo, escreveram cartas. Então dá a impressão que João também escreveu uma carta, mas João não escreveu essa carta. Quem é o autor do Apocalipse é Jesus Cristo. É o único livro que Jesus escreve, tá bem? Então, ele é o autor, né? Quem escreve é João. Nós vamos estudar esse primeiro capítulo tendo em mente a volta às profecias. A igreja abandonou as profecias. Se você é curioso e estuda alguns livros de teologia, você vai ver que nos anos 1800, escritores assim, eles falavam das profecias. E eles falavam das profecias porque eles tinham muita preocupação. Eles tinham preocupações com guerras, época de Napoleão Bonaparte, a Revolução na Rússia, no comecinho do século, daí 1917, explode a Primeira Guerra Mundial. Então as literaturas dessas épocas são literaturas com alto teor de profecias. Aí quando chega em 1945, aí há uma explosão também de livros, de comentários, dando ênfase em profecias, porque foi a Segunda Guerra Mundial. Aí o tempo vai passando, as pessoas já não veem mais o perigo de filhos morrerem, porque os filhos iam para as guerras, né? E vai dando aquele sentimento de tranquilidade, aí há uma explosão das indústrias, as coisas se tornam muito mais fáceis, a produção em série, aí hoje você tem vários pares de tênis, de sapato, de roupas. Então as pessoas começam a ficar mais materialistas, mais fincadas aqui na terra. Então a teologia também começa a mudar. Os pregadores já começam a investir mais numa teologia aqui da terra. Vamos melhorar esse mundo. Mas sempre que explode uma guerra, as pessoas começam a pensar no céu. Sempre que as coisas estão ruins, as pessoas pensam nas profecias. Eu quero convidar você a voltar às profecias sem estar passando por uma guerra, sem estar passando por momentos de perseguição da igreja. Mesmo quando você tiver vários pares de sapatos, seu guarda-roupa cheio, você tem celulares, bons celulares, mesmo assim, eu convido você a voltar às profecias.
O livro do Apocalipse é um convite escancarado para isso, para você voltar às profecias. Versículo 1, alguém quer ler? Apocalipse 1, versículo 1. Bom, eu falei voltar às profecias, mas deixa eu esticar um pouquinho mais a conversa aqui, né? Para voltar às profecias, você precisa voltar a ler o Apocalipse. As igrejas precisam também voltar a ler o Apocalipse. Precisa também voltar a falar da segunda vinda de Cristo. Cristo veio a primeira vez. As igrejas comemoram o Natal, mas precisa falar da segunda vinda de Cristo. E tanto o arrebatamento, que é a primeira parte da segunda vinda, como a segunda vinda mesmo, quando ele vier para a terra, precisa voltar a crer, a falar nesse assunto. E, claro, as igrejas precisam voltar a ver Jesus. Nós estamos vendo Jesus na palavra dele, mas nós precisamos voltar a pensar em Jesus Cristo, ter saudade de Jesus. Como que eu posso ter saudade se eu não conheci Jesus? É claro que você conheceu Jesus. Pedro tocou em Jesus. Pedro, João estiveram com Jesus. E eles testificaram para nós. Então eles fizeram daquilo que nós não tivemos a oportunidade de experimentar, eles trouxeram essa realidade para nós. Então nós temos pessoas como nós que andaram com Jesus. E eles falaram, foi verdade. Escreveram e Deus deixou escrito na palavra dele. Nós precisamos voltar a ver Jesus. Então, voltar a ler o Apocalipse para voltar às profecias. Versículo 1, alguém pode ler? A revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. O nosso som tem prazo de validade, ele funciona uns 30 minutos, aí ele apaga, né? Então nós temos aí que orar pelo nosso sistema de som. Espero que o seu Zé de Paula me ouça, tá, seu Zé? Tá bom? Então, a revelação de Jesus Cristo. Não Apocalipse de João, mas revelação de Jesus Cristo. Jesus está querendo revelar para você algo. E essa conversa ou essa revelação não poderia ficar entre Jesus e João? Poderia. Jesus falou muitas coisas em particular para João, e isso aqui poderia ser mais uma delas. Mas não, Deus queria mostrar aos seus servos, não ao seu servo João, mas aos seus servos. Você, eu, ele queria mostrar para nós as coisas que em breve devem acontecer. Aí você fala, mas você está de brincadeira com a gente, você está falando em breve. Eu estou ouvindo isso daí em breve desde que eu era criancinha na escola dominical. Então continua a pensar assim, tá bom? Fique sempre pensando em breve, porque algumas pessoas serão pegas de surpresa, serão pegas despreparadas. O crente ele é salvo, mas ele pode estar despreparado para a vinda de Cristo Jesus. Aí ele vive uma vida de qualquer jeito, e aí Cristo Jesus vem e começa o tribunal. Ele fala, mas foi tão rápido. Pois é, em breve. Porque se a nossa vida é 70, 80, 90 anos, para alguns está mais breve ainda. Mas as coisas que em breve devem acontecer nesse mundo, nós podemos dizer que elas são breves, porque a história da igreja é breve. A qualquer momento Cristo volta. Então eles sempre mantiveram essa esperança. A qualquer momento o Senhor volta. Se você vai receber um visitante e sabe que ele não disse horário, mas ele falou, a parte da tarde eu vou aí. Eu garanto que meio-dia você já tem a sua casa arrumadinha, não é? E deu 4 horas ainda não veio.
Mas não importa. Você ficou com a expectativa de que a qualquer momento ele viria. E daí ele liga e fala, não vou mais. Só que tem uma coisa, Jesus nunca falou, eu não volto mais. Ele falou, eu volto. Então, em breve, ele volta e as coisas devem acontecer da mesma maneira que estão escritas em Apocalipse. E João recebeu essa revelação de Jesus por intermédio do anjo. Moisés recebeu as tábuas da lei por intermédio de anjos. E João recebe o Apocalipse através de anjo. E esse anjo notifica a João. E João passa a escrever. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Ele já tinha falado isso na epístola de João, não é? Aquilo que os nossos olhos viram, nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo, com respeito a Jesus Cristo. Agora ele fala de Apocalipse também, o qual atestou. Você sabe que João nunca fala eu, né? Aqui, no Evangelho de João, quando aparecer João no Evangelho de João, não é o João escritor, é o João Batista, porque ele nunca fala o nome dele. Ele fala o discípulo a quem Jesus amava, e aqui sim ele vai falar algumas vezes eu, João. Mas ele começa dizendo o qual. Quem? João. Ele está falando na terceira pessoa, né? Como se fosse uma outra pessoa, mas é ele mesmo. Então João está dizendo que ele atestou a palavra de Deus com respeito ao testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. Então João já teve essa experiência antes e está tendo agora também de ter visto Jesus depois de ressuscitado e Jesus encontrando com ele aqui na terra, mesmo que Jesus já estava no céu. Versículo 3. Bem-aventurado os que leem, bem como o que ouve as palavras dessa profecia e obedece às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo deste vento será às portas. Então ele está falando novamente que os tempos estão às portas. O tempo está próximo, em breve, logo. Muitas pessoas estão à procura da felicidade, em busca da felicidade. A coisa mais importante para as pessoas é serem felizes. E talvez esteja mais perto do que elas pensam. Aqui está dizendo, felizes aqueles que. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que lê as profecias deste livro. Feliz aquele que ouve essas palavras, atenta, né? E feliz aquele que guarda as coisas que aqui tem. Tem muitos recados para nós nesse livro. Talvez alguém pense assim, Apocalipse é só lá para o futuro, é para quando Jesus vier, umas coisas complicadas. Não, Apocalipse é muito prático. Você pode ganhar exortação, ensino, instrução lendo o Apocalipse. Então, voltar a ler o Apocalipse. Nós temos a alegria de estar aqui de novo, né? Lendo, estudando o Apocalipse. Por que as pessoas não leem o Apocalipse? Tem algumas razões por que as pessoas não leem. Como faz que o senhor não fez mais esse estudo? Faz muito tempo, né? Faz. Porque eu só estudei uma vez. Foi em 2009. Eu não passei de ano, não. 2009? Julho de 2009. Obrigado. O senhor não achou que fazia tanto tempo, né, pastor? Não, como o Ronaldo falou no nosso grupo de oração, tudo na nossa igreja faz muito tempo. Ronaldo? Eu não passei de ano, não. Quem sabe eu passo. Pois é. Eu não passei, não. Mas tem tanto, né? A Bíblia tem 1.200 páginas. Não, Então, o Apocalipse eu entendi, mas quem sabe dessa vez pega um pouquinho mais. um pouquinho mais. As pessoas não leem Apocalipse porque elas dizem é difícil.
Então, mas você faz muitas coisas que são difíceis, e mesmo assim você faz. Você lê bula de remédio, já pensou? Não entendo nada. Tem gente que sabe os nomes dos remédios das plantas. Nome de remédio, plantas. Quantas coisas difíceis nós aprendemos? Tem gente que consegue, eu fico impressionado. Tem gente que consegue falar a escalação todinha do meu time que eu torço. Eu não sei. Tem gente que sabe todo mundo que vai jogar na Copa do Mundo aí do Brasil. Eu não sei. Não sei. Né? Então as pessoas sabem muitas coisas difíceis. E as pessoas aprendem coisas difíceis. Mas elas falam, vou ler Apocalipse porque é muito difícil. Você deve ler Apocalipse. A palavra de Deus está incentivando você a ler. Então essa desculpa caiu por terra. Você tem que ler o Apocalipse mesmo sendo difícil. A outra razão porque algumas pessoas não leem é porque foram ensinadas, os avós falaram, que os sacerdotes falaram que quem lê Apocalipse fica louco. E ele acreditou nisso. Aí eu vou ficar louco, né, se eu ler. Tem muito louco que nunca leu Apocalipse. Então não tem perigo, não. A palavra de Deus, ela é escrita para o nosso ensino. Você acha que Deus quer que você fique louco? Nós somos loucos em algum sentido. O apóstolo Paulo falou que nós somos loucos. Em algum sentido nós somos para o mundo. E eles vão falar que você é louco. Você acredita nessas coisas do Apocalipse? Sim. Eu acredito naquelas coisas de Gênesis também. Que Deus fez o homem do barro, soprou, tirou a costela dele, fez a mulher. Eu creio em tudo isso daí. Então, que fica louco? Não se preocupa com isso. É a palavra de Deus. E alguns não leem o livro do Apocalipse porque eles acham que não é necessário. Nós temos coisas mais importantes para lidar, coisas do aqui e agora. Nós não precisamos ficar pensando nessas coisas que ninguém sabe, que vai acontecer um dia. Não, precisamos sim ler o Apocalipse, porque Deus está dizendo que tem bênção para quem estudar o Apocalipse. Então, vamos deixar o Apocalipse falar conosco. Nós não vamos estudar todo o capítulo hoje, mas vamos aqui mais alguns versículos. Versículo 4, voltar a crer na segunda vinda de Jesus. Nós precisamos crer que o Senhor Jesus Cristo volta. Tem muitas discussões sobre a vinda de Jesus. Ele veio uma vez, ninguém tem problema, quase ninguém tem problema com isso. Ele veio como uma criancinha, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o céu. Mas ele vem mesmo ou a gente que vai? Não, ele falou que ele vem. Ele falou que vem para nos buscar. E ele falou também que ele vem para inaugurar o reino dele na terra. Então ele vem 2 vezes. Agora, nós falamos que é a segunda vinda de Cristo. Então não são 3. Ele veio a primeira vez, aí ele vem para buscar a igreja, depois ele vem de novo para estabelecer o reino. Então não são 3 vindas. Não, a primeira vez, então, nós já sabemos quando ele veio. A segunda vinda, ela é dividida em 2 partes, mas é a segunda vinda. A primeira parte, ele vem só até as nuvens. E a igreja vai com ele nas nuvens, vai para o céu. Ele não vem para a terra. Depois de 7 anos, aí ele vem para a terra. Como que nós podemos saber disso? Num texto tão simples que a gente esquece. João 14. Vamos ler? Quanto a ele vir para julgar a terra, isso aí tem muitos versículos sobre isso. Agora, ele vir para buscar a igreja, vir pela metade, ou seja, ficar até as nuvens, veja o que diz João 14, versículo... vamos
podemos ler o 1 e o 2. Versículo 1, alguém pode ler? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2 agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele vai para o céu e diz que vai preparar lugar para nós. Agora o versículo 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Aí, a promessa de que ele vem, mas ele não vem para ficar na terra no primeiro momento. Ele, quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, no céu, estejais vós também. Então ele volta apenas para nos buscar. Ele vem até o meio do caminho, vamos dizer, até as nuvens. Aí ele busca a igreja vai até ele e vai passar um tempo lá no céu com ele, 7 anos. Depois tem outras coisas em Apocalipse, né? Mas então nós temos essa certeza que ele vai buscar a igreja antes de estabelecer o reino dele aqui. Então essa é a primeira parte da segunda vinda. Versículo 4, Apocalipse 1:4. Alguém pode ler, por favor? Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Aqui ele fala eu, né? Eu, João. Então ele está escrevendo para quem? No momento ele está escrevendo para 7 igrejas. Então lá na época de João, ainda essas 7 igrejas existiam. É onde é a Turquia hoje. E as igrejas ficavam espalhadas ali. 7 igrejas. Ele está saudando, como o apóstolo Paulo também saudava, graça e paz. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O que é, que era e que há de vir. Ou seja, tem que ser eterno. Porque quem era, quem é agora e quem vai vir é Jesus. Então Jesus é Deus e da parte dos 7 espíritos. Aparece em Apocalipse 35 vezes o número 7. 7 quer dizer algo completo. Alguns falam algo perfeito. Então algo completo. Quando fala os 7 espíritos, muito provavelmente está falando do Espírito Santo, que fala também em Ezequiel. Da parte do Espírito Santo, 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Então esses 7 espíritos é Deus. Então você não tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e mais 7 espíritos. Esse aqui é o Espírito Santo, que é visto aqui como 7 espíritos. Então João está escrevendo em nome do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo manda ele escrever. Da parte de quem mais? Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, que também governa os reis da terra. Então João... desculpa, pode ir. Ele nos ama, pela sua morte na cruz, nos livrou dos nossos pecados. Sempre que eu leio esse versículo, eu esqueço dessa parte, que parece outro versículo, né? Então ele está escrevendo da parte de Jesus. Quem está dando autorização para ele escrever é Jesus Cristo, o autor desse livro. Jesus é uma fiel testemunha, porque o que Jesus está falando, ele viu, ele é o próprio Deus, ele está no céu. Ele é o primogênito dos mortos. O que quer dizer isso? Quando a gente fala primogênito dos irmãos, é aquele que nasceu primeiro. E primogênito dos mortos é o que morreu primeiro? Não, é o que ressuscitou primeiro. Jesus é o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. Então ele é o primogênito dos mortos. E ele é o soberano dos reis da terra.
Então ele está acima de todos os reis, presidentes, monarcas, imperadores, czares, tudo. Ele está acima de toda a autoridade, toda. Né? Nós estamos passando aqui por um momento de eleição, para o segundo turno. E você pode ficar impressionado com um candidato, com o outro e tal, mas eu convido você a subir um nível a mais do que esses candidatos. Deus está acima de todos os candidatos. Deus está acima de todos os reinos. Os reinos se levantam, os reinos caem, aparecem outros, mas Deus permanece para sempre, Jesus também. Então Ele nos ama, com o sangue dele Ele nos libertou dos pecados. Olha aqui quanto ensino que você tem para a sua vida cristã no livro do Apocalipse. Né? Versículo 6. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Jesus Cristo constituiu a você. Ele te deu um cargo. Talvez você pensou na Rainha Elizabeth, que morreu e ficou tantos anos aí, né? Tinha até várias piadas, essa mulher vai viver para sempre, mas ela passou. E o Senhor está dizendo, vocês são reino. Sabia que você é reino? Por que Ele está falando isso? Porque Deus vai pegar todos os crentes da igreja, todos os crentes da nação de Israel e vai constituir um reino. Então nós estaremos nesse reino. Além de sermos o reino de Cristo, nós também seremos sacerdotes. A função de um sacerdote é levar outras pessoas a conhecerem a Deus. Então você vai levar muitas pessoas ainda a Deus. Nesse momento você pode fazer isso, mas com certeza no reino de Cristo você vai levar muitas pessoas ao conhecimento do Rei Jesus Cristo. E aqui está dizendo, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre, né? A Trindade apareceu aqui, repararam? Os 7 Espíritos é o Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho e o Pai, o nosso Deus Pai. Então a Trindade está aqui apenas nesses versículos. Não apenas nesses versículos. Só nesses versículos que nós lemos, poucos versículos já aparece a Trindade. Nós vamos até o versículo 8. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui ele já está falando da segunda parte da segunda vinda. Porque a primeira parte da segunda vinda, nem todo olho vai ver, só nós. Só os crentes que estiverem aqui na terra. E aqueles crentes da igreja que já morreram. Eles vão ressuscitar e vão ser elevados até as nuvens e para o céu com Jesus. Mas essa vinda que ele está falando, essa segunda parte da segunda vinda, aqui ele está dizendo que todo o olho verá. Todos os que estiverem aqui vão ver. Mas o povo de Israel também, até os que traspassaram. Quem que traspassou? Quem que enfiou uma lança em Jesus? Foi um soldado romano. Ele não está mais aqui. Mas ele está dizendo que o povo de Israel, que levou Jesus até a cruz, o povo vai estar aqui na terra e eles vão ver. E eles vão ver Jesus e vão falar, esse que nossos pais mataram. E eles vão, a palavra de Deus diz que eles e todas as tribos da terra, todo mundo, o mundo inteiro. Aqui não diz que vai se alegrar em Jesus. O mundo perdido, o que eles vão fazer diante da vinda de Jesus? Vão chorar, vão se lamentar. Eles vão pensar, nós fizemos tudo errado. Nós não aceitamos esse Jesus.
E talvez alguns vão ficar até com raiva, vão chorar de raiva. Nós nunca amamos a Jesus. E agora Ele veio para nos castigar. Se lamentarão sobre Ele. E aí Ele fala certamente. Se você não acredita em Apocalipse, você não acredita na Bíblia toda. Porque Deus, Ele sempre fala assim, certamente. Em verdade vos digo. Isso quer dizer certamente. Amém quer dizer certamente, em verdade. Então, certamente isso vai acontecer. Então, nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos voltar a crer que Ele vai vir sobre toda a terra. Então, a gente parece louco pregando, né? Jesus vai vir, vai castigar, vai queimar toda a terra. Parece aqueles filmes que a gente vê, aqueles mendigos, moradores de rua, né? Pregando lá em Nova York, né? Não tem aqueles filmes, com umas placas assim, parece doido. Sabe quem faz isso daí? A Hollywood faz isso. Os filmes fazem isso, porque eles querem ridicularizar a vinda de Jesus Cristo. E é verdade, também tem umas pessoas malucas, né? Que misturam tudo. Mas nós cremos pela palavra que Ele vai vir, certamente. Amém. Nós vamos ler até o versículo 8. Alguém pode ler o 8? Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está dizendo agora é Jesus, não é eu, João, mas eu, o Alfa, eu, o Ômega. O que quer dizer Alfa? É a primeira letra do alfabeto grego. E Ômega é a última letra. É como se ele estivesse falando, eu sou A e eu sou Z. Tudo que estiver nesse meio, eu domino. Ou seja, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que é, aquele que era, é aquele que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Todos vão ter que responder diante dele. Por isso nós precisamos voltar a crer na segunda vinda de Cristo. E há 3 modos de ver a vinda de Jesus. 3 modos que você pode ver a vinda de Jesus. Talvez tenha até mais, né? Mas eu quero enfatizar esses 3. Alguns pensam, Jesus vem só para levar todo mundo para o céu e acabou. Bom, então é falta de ensino quem pensa nisso. Ele vem, busca aqueles que é dele e aí acabou todas as coisas. O certo é pensar que ele vem, busca a igreja, durante 7 anos tem uma tribulação nesse mundo, a igreja está sendo premiada lá no céu, se casando com Jesus, daí ele volta, depois dos 7 anos, para estabelecer o reino dele. Então, para que aconteça isso... Aí a gente volta? Aí a gente volta também. Bom, você vai voltar também. Não vai reinar, é porque você... A Bíblia já diz que você é reino, né? Então a gente estará no reino. E para que aconteça isso, não precisa sinal nenhum. Teve um terremoto. Não precisa terremoto, não precisa sinal nenhum. Naqueles 7 anos, aí sim. Aí fica prestando atenção, não você, tá? Os que estiveram aqui. Prestando atenção nos terremotos e nos sinais. Mas nós, a qualquer momento, não vai dar tempo de se arrumar mal, não vai dar tempo de se despedir dos parentes, nada. Ele já nos leva. Esse é o arrebatamento. Antes do temível sinal da besta. Antes do temível sinal da besta. Agora, algo que pode acontecer, não garanto que nós vamos pegar esse tempo, é que as coisas vão piorando. As coisas vão se ajeitando para o anticristo aparecer no mundo. Então o anticristo tem várias coisas que ele vai propor para o mundo. Então, mas o mundo precisa ter essa necessidade de um governante mundial. Né? E pode ser que a gente pegue essa transição, até as coisas ficarem bem ruins e aparecendo o homem da iniquidade, a gente sobe. Então eu não sei. Não estamos, pastor? Não estamos vivendo esse tempo?
Então, sempre que as coisas ficam ruins, as pessoas que estudam a Bíblia, elas já pensam, será que é agora? Estamos ou não? O senhor acredita que sim? Eu não sei, porque o mundo já passou por situações assim. Por exemplo, as guerras mundiais, né? Agora é o fim do mundo, agora Jesus vem. Então a gente não pode nunca garantir. Agora, que parece que está mais perto, sim. Tem certas coisas que me parece que não vamos voltar atrás. Não tem como voltar, não tem como. Daqui só vai piorando alguns aspectos, né? E outros pensam, então alguns pensam, vamos para o céu, acabou. Outros pensam, como nós, vamos para o céu, recebemos o prêmio, casamos com Jesus e voltamos para reinar com Ele na terra por 1000 anos. Mas outros, eles pensam que o mundo vai ser cristianizado. O que quer dizer isso? A igreja vai se fortalecer, vai ficar tão forte que ela vai alcançar o mundo todo. E o mundo todo, ou quase o mundo todo, né, vai se converter a Jesus Cristo. Aí então Ele vai nos levar. Então essas pessoas, elas talvez confundem um pouco, eu creio que elas confundem um pouco, e elas começam a se preocupar com algumas coisas da terra. Elas começam a querer consertar o mundo através de obras sociais. Elas acham que a igreja tem que consertar a política, que a igreja precisa tirar a fome do mundo, que a igreja precisa tirar a miséria, que a igreja precisa fazer desse mundo um lugar mais agradável. Então elas se preocupam muito em eleições, em pessoas crentes, pessoas que temem ao Senhor. Elas se preocupam muito achando que esses governantes vão nos ajudar como igreja a ganharmos o mundo. Então as pautas da igreja, elas passam a ser as pautas dos governos. Então as igrejas começam a ficar muito preocupadas em mudar o mundo. Então é diferente, elas pensam que o mundo vai melhorar por causa da igreja. E o mundo melhorando, o reino dele é estabelecido. Alguns pensam que o reino é estabelecido porque a igreja estabelece esse reino. E outros acham que vai melhorando e Jesus leva todos para o céu e aí acabou. Então eu não penso assim, por várias circunstâncias, né, da palavra de Deus, as coisas vão piorar, elas não vão melhorar. E a igreja não está aqui para consertar o mundo, não. A igreja está para falar do que vai vir um juízo, que as pessoas precisam crer em Jesus. Então vamos voltar às profecias, voltando a ler o livro do Apocalipse, voltando a crer na segunda vinda de Cristo Jesus, em 2 etapas, arrebatamento e depois a vinda para estabelecer o juízo. Eu sei que continua difícil, né, o Apocalipse, mas vale a pena a gente estudar. Cada dia que passa mais perto. Sim, sempre vai ser assim. Cada dia mais perto. Vamos orar, meus irmãos. Agradecemos ao Pai pela vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda, também pela promessa do arrebatamento e da segunda vinda para julgar a terra. Agradecemos porque nós, os crentes, estamos num plano muito especial em tudo isso, sempre protegidos pelo Senhor, sempre cuidados, e vamos ter o privilégio de reinar contigo. Agradecemos por esse livro tão maravilhoso, como os outros, da tua palavra, e ajuda-nos a compreender um pouco melhor da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.